Todo de tudo, beleza? O vídeo dessa semana será sobre o mundo da música. Daremos início ao Todo de Tudo Bandas. Falaremos sobre uma importante banda de rock da época, que acabou precocemente. Abordaremos a interessante história do Aborto Elétrico, que foi a primeira banda do então monstro sagrado da música brasileira, o grande e saudoso Renato Russo, com outros importantes músicos. Relaxe, sinta-se à vontade e curta essa analogia do cenário musical. Divulgue, compartilhe, deixe seu joinha para ajudar no fortalecimento do nosso canal. Vamos para o vídeo. Em 1978, André Pretórios, Felipe Lemos e Renato Manfredini decidem formar uma banda. Renato no baixo, Fê na bateria e Pretórios na guitarra. Nasce assim o Aborto Elétrico. Os ensaios do Aborto aconteciam na Colina, que era um conjunto de prédios com vista para o Lago Norte. O primeiro show foi em 11 de janeiro de 1980, em um bar conhecido como Socana, ou a Taberna, na 103 Sul. Só que o show foi instrumental, pois o Renato não cantava. Nos colégios de Brasília, a notícia do show correu e os playboyzinhos, os malucos da cidade, souberam da novidade, só que não gostaram. Quando as turmas se encontravam, era certeza de acontecer brigas. Morre, diabo! Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo! Flávio Lemos, irmão de Fê Lemos, assumiu o baixo no Aborto Elétrico e Renato assumiu a guitarra. Os ensaios passaram a acontecer na casa de Fê e Flávio, no Lago Norte. Essa mudança marcou o começo do fim da Turma da Colina, que passou a ter um novo ponto de encontro. O Renato sempre aparecia com as letras e os acordes na guitarra. As músicas, que soavam de uma forma agressiva, falavam sobre diversos pontos que os jovens viviam na época. A rebeldia do movimento punk rock, polícia, governo. Renato era um doce poeta mesmo nesses temas. E o próprio Renato Russo relata sobre o aborto elétrico. Não. Aborto Elétrico era uma banda que o André Pretórios ia formar com o André Miller, que é do Plebe Hood, e com o Felipe, do Capital Inicial. E o André Pretórios era filho do embaixador da África. E eu encontrei com o André Pretórios, tinha esse lugar chamado A Taberna, que ficava perto de onde eu morava, na 103 Sul. E era um point, assim, sabe? Um lugar onde, assim, você bebia um chopp, uma coisa assim, tinha um salgadinho. A gente nunca tinha dinheiro mesmo, então eu ficava lá a noite inteira, assim, conversando e vendo se tinha alguma festa. Aí eu cheguei assim, Megan, oi, tudo bem? Hi, Renata. Aí eu falei assim, poxa, eu imediatamente virei pra essa aparição, né? Eu falei assim, hey man, do you like the Sex Pistols? Sex Pistols, joia! E amizade instantânea na hora, porque era uma coisa maluca, tipo assim, se você estivesse usando um badge de uma banda punk, mas você ficava amigo pro resto da vida. Porque ninguém conhecia nem Pink Floyd naquela época. A única coisa que tinha era a televisão, assim, do que as pessoas conhecem, e rádio, né? E rádio tocava, assim, muito assim, a ternura da vida. Essas coisas, assim, que a gente não gostava muito. Eu não gostava muito, não. Eu gostava mais de rock and roll. E aí foi aquela coisa, né? E como quis o destino, eu falei assim, poxa, cara, eu toco baixo. Aí ele falou assim, poxa, cara, eu toco guitarra. E a gente conhecia, os dois eram amigos do Felipe Lemos, do Capital Inicial, que era o baterista, porque sem bateria não dá pra fazer uma banda de rock, né? Uma joia! Vamos fazer uma banda de rock. E ficou uma coisa mais ou menos assim, porque ele estava esperando o André Miller vir da Inglaterra, porque o André Miller aqui ia ser o baixista, que nem eu falei. Nisso você já tinha banda, você já tinha capa de disco, tinha o nome das músicas, tudo. Só não tinha a coisa, né? E assim... E aí isso apareceu, isso foi em 78, 79. Aí o Aborto Elétrico durou, acho que até 82, eu acho. Teve várias formações.
mas sempre o núcleo com o André Pretórios. Aí depois que o André Pretórios foi para a África do Sul, que ele foi servir o exército, aí foi uma comoção na turma, teve choradeira e tudo. Aí, sabe, ele tinha namorada Jeannie, aí assim, sabe, ele saía correndo, quebrava uma garrafa assim, I love you, Jeannie! Aí ficava tipo imitando os Sid Vicious, escrevendo o nome da namorada dele no braço e chorando. E a gente assim, poxa, que mundo injusto e cruel. Ele vai pra guerra matar as pessoas que são inocentes e tudo. O quarto dele tinha assim uma montagem com várias capas de revista da Time and Newsweek, tudo com soldados, sabe? E a gente era rebelde, punk, sabe? E embora a gente fosse realmente classe média, mas a gente, né, eu trabalhava, eu fazia as minhas coisas e tudo, mas a gente era punk, a gente acreditava no que a gente fazia, sabe? A gente se vestia de maneira diferente, a gente era preso. Segundo Felemos, eles estavam na colina pensando qual seria o nome da banda. Alguém sugere Tijolo Elétrico. Logo, André Pretórios menciona o nome de origem que marcou a banda. Eu e o Flávio, nós tocávamos no Aborto Elétrico em 1980 e 81. Foi a minha primeira banda, do Fê também, e do Renato. Só que a gente não tinha um guitarrista ainda, que aparece o Pretórios. Ele era um Sid Vicious loiro, tinha alto, tinha 1,90 m, né? Sabe, cabelo espetado, bem branco, né? E o Renato viu o cara e chegou pra ele, diz a lenda. Do you like Sex Pistols? Yeah, man. E aí eles conhecem assim. E logo depois, aí eles conversando, eles faziam uma banda, aí eles descobrem que os dois me conhecem. Eu já conheci o Pretórios de antes de viajar pra Inglaterra, e o Renato tinha acabado de me conhecer. Aí então tinha o trio. Isso foi em 79, os primeiros ensaios com o Pretórios e com o Renato. O Pretórios na guitarra, o Renato no baixo, eu na bateria. Aí a gente se reúne na colina um dia para decidir o nome da banda. Nós estamos debaixo do bloco A. Aqui é a primeira entrada, ali é a segunda entrada. Ali era a entrada que dava acesso ao meu apartamento, 33, né? Quando a gente não tinha nada que fazer, a gente ficava aqui embaixo, jogando conversa fora. Eu tinha ouvido falar de uma banda americana chamada Electric Flag. Quando a gente se reúne, eu proponho, galera, eu tive uma ideia pro nome, cara. Vamos chamar a banda de Tijolo Elétrico. Tijolo Elétrico, né? Aí eu me olho assim, aí o André Pretórios olha assim, dá um pulo do banco e fala, pô, que tijolo elétrico, cara, você tá louco, né? O nome é Aborto Elétrico. Aí a gente... Aborto Elétrico. Aí esse é o nome. Nós estamos aqui no Gilberto Salomão, que é um centro comercial em Brasília. Há 25 anos atrás, aconteceu aqui o primeiro show do Aborto Elétrico, no dia 11 de janeiro de 80. O Socana era um boteco que vendia batida, por isso tinha esse nome, Socana, né? Era de um amigo do Renato. E o Renato chegou um dia pra gente com a informação, já no começo do ano novo, falando que ele tinha conseguido uns shows pra gente. Nós tocamos aqui, eu, o Renato e o André Pretórios. O Aborto Elétrico fez vários shows em 1981, com outras novas bandas de Brasília de lá da colina, como Blitz e Plebe Rude. No meio do ano, Ouro Preto assume a guitarra do Aborto Elétrico e Renato assume definitivamente os vocais. Foi nessa época que várias músicas do repertório do Legião Urbana e do Capital Inicial foram criadas, como por exemplo Que País é Este e Veraneio Vascaíno. Em 14 de dezembro de 1981, fizeram um show em uma cidade do Distrito Federal e houve um desentendimento entre Fê e Renato. Renato havia sumido antes do show em decorrência da morte de John Lennon, então Fê ficou super irritado. Em março de 1982, Fê e Renato brigam por causa da música Química. Mesmo sem o Renato, Fê tentou manter o aborto. Houve uma última apresentação com o grupo, e 6 meses depois, veio o fim da banda. Fê, Flávio e Dinho Ouro Preto formam o Capital Inicial, e o Renato decide tocar sozinho. Ficou conhecido como Trovador Solitário. Foi nessa época que nasceram Música Urbana 2 e Eduardo e Mônica. Mas o desejo do Renato pela banda não foi abortado.
Em 1982, Renato formou a Legião Urbana com Marcelo Bonfá, Paulo Paulista e Eduardo Paraná. Em cima dos telhados das antenas de TV toca música urbana. Nas ruas os mendigos com esparadrapos podres cantam música urbana. Motocicletas querendo atenção às 3 da manhã, é só música urbana. Os PMs armados e as tropas de choque vomitam música urbana. E nas escolas as crianças aprendem a repetir música urbana. Nos bares os viciados sempre tentam conseguir música urbana. O vento forte, seco e sujo em cantos de concreto parece música urbana. E a batida de crianças sujas no meio da rua, música urbana. E nos pontos de ônibus estão todos ali, música urbana. Os uniformes, os cartazes, cinemas e os bares, favelas, coberturas, quase todos os lugares. E mais uma criança nasceu. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, deixe seus comentários, que ajuda bastante. Não é inscrito? Faça parte da família. Torne-se um todo de tudo. Também ative as notificações. Obrigado e até a próxima.